E o Toro me pergunta, mas de novo o câmbio está explodindo? Meu caro Toro, quem tem uma economia como no Brasil convive com isso. Eu explico o que está acontecendo já já. Você está assistindo o Planeta Economia, com Reinaldo Caféu. Espázio Verde Comendador, Blue Sol, Energia Solar, Grupo Mátesis, Unimed Bauru, Plazútil, Utilidades Domésticas, Áurea, Plataforma Web, News. E nada como ter dólar, né? Você tem essa moeda, né? Aqui no Brasil é real e nós temos que fazer a conversão porque a nossa moeda não é aceita internacionalmente. E de novo o mercado está precificando a questão envolvendo a incerteza. Não bastassem os problemas internacionais, entre eles a guerra entre Estados Unidos e China, agora a Turquia entrou, então a pessoa vai, Turquia, meu Deus do céu. É que acontece o seguinte, a Turquia ela tem problemas estruturais importantes e ela capta recursos do exterior e principalmente de bancos europeus, quer dizer, a perspectiva de um eventual calote turco pode abalar alguns bancos, que pode abalar algumas economias, né, menos protegidas. E aí fica aquela coisa de incerteza, aversão ao risco. Mas o grande problema hoje da oscilação do dólar, que a gente chama de volatilidade é quando sobe muito, cai, já sabe aquela coisa não tem tendência, está ligado ao cenário político. Nós podemos rotular dois tipos de candidatos, ou dois grupos de candidatos no Brasil. Um populista e o outro reformista. Ou um grupo populista, um grupo reformista. O grupo populista, ele fala aquilo que nós queremos ouvir e quando você olha os programas de governo, e eu me debrucei sobre eles, é sem uma estruturação para mudar para valer a questão brasileira. Por exemplo, no populismo eu vejo a tentativa de reproduzir um modelo econômico que nos levou à recessão, como, por exemplo, alicerçar o crescimento da economia no consumo das famílias, quando nós sabemos que é na volta na capacidade de investimento que essas coisas vão ser colocadas. Como é que vai voltar investimento? Ora, o governo precisa equacionar os seus gastos e a sua receita. Por exemplo, ninguém fala como é que vai aumentar a receita sem a reforma, sem arrecadar mais. Então, tem que buscar uma reforma tributária, tem inadimplentes, tem que olhar os subsídios oferecidos, as desonerações, que são os benefícios para a empresa, para tentar dizer, olha, eu consigo aumentar o orçamento sem aumentar tributo em tanto. Essa é a primeira vertente. Segunda questão, como é que eu vou controlar os gastos? Número de ministérios, despesas correntes, a questão da Previdência. Esses modelos populistas tangenciam, não mexem nessa questão, porque eles não admitem que esse é o problema. E eles querem um bem-estar para a população sem que haja a solução estruturante. Por outro lado, os reformistas entendem que precisa logo no primeiro ano de um choque. E aí vem uma outra variável que é preocupante. Nos populistas, a base de sustentação no Congresso é muito frágil. Nos reformistas, isso é mais sentido. Vamos pensar. As estatísticas aí dos candidatos ao Legislativo, tanto do Senado como para deputados, apontam o seguinte, de cada 10 candidatos, 8 deles estão lá hoje. Qual é a conclusão? Que a renovação no Congresso vai ser muito baixa. Portanto, há uma tendência de os mesmos atores que estão lá hoje de serem reconduzidos a partir do ano que vem. A nossa Constituição é uma Constituição que foi constituída, pensada, que o Brasil viraria um parlamentarismo. Só que, por referendo, nós tivemos o presidencialismo. Conclusão. Tudo que é preciso fazer de estruturante passa necessariamente para o Congresso, ou pelo Congresso. Ora, se você não tiver um candidato capaz de articular com esse Congresso, não vai aprovar absolutamente nada. Então, aqueles que operam o mercado, os investidores, e aqui não estou falando só do investidor de bolsa, do mercado de ação, os investidores de uma forma geral, inclusive no setor produtivo, qual é o receio deles?
qual vai ser o futuro do modelo econômico brasileiro. Ora, pensa comigo, você colocaria um dinheiro teu agora na economia brasileira sem saber o que pode te esperar nos próximos 4 anos? Isso sem contar a insegurança jurídica que está norteando também o nosso Brasil. Conclusão, os investidores estão cautelosos, botaram o pé no freio. Isso vai refletir aonde? Primeiro, no dia a dia do mercado. Nervosismo na bolsa, nervosismo notadamente na cotação do dólar. Esses investidores querem buscar proteção e compram moeda estrangeira. E o outro reflexo é o investimento que poderia gerar emprego agora está sendo adiado para esperar esse ambiente. E aí então o mercado reposiciona as suas projeções. Felizmente nós não temos nada muito forte com a inflação. Mesmo com o repique inflacionário do mês de junho causado pela greve dos caminhoneiros, nós devemos fechar abaixo de 4,5% esse ano, está dentro da meta. Também a taxa de juros no Brasil está no menor patamar e deve ser mantida, em 6,5%. O câmbio que é o problema. Neste período em que as pesquisas vão saindo, dependendo da posição do populista e do reformista, o dólar vai explodir ou não vai explodir. Não há nada que vai chegar a 8, 10 reais mais, vai ficar nervoso acima de 4, ou vai ficar calmo abaixo de 4. É mais ou menos esse balizador. Mas qual é o problema para todos nós da sociedade? O crescimento da economia. Com todo este ambiente, sem investimento, a economia brasileira não passará de 1,5% esse ano. Isso é problemático, né? Porque nós temos milhões de brasileiros desempregados. São 13 milhões de brasileiros desempregados e praticamente 27 milhões e 600 mil subempregados ou querendo se recolocar no mercado de trabalho. É o grande desafio. Então, para você entender esse momento, é preciso fazer essa leitura. E aí, é claro, cada um de nós tem a sua preferência para a sucessão presidencial, mas temos que ter um olhar no senso coletivo, o que é melhor para o Brasil e não necessariamente para esse ou aquele segmento. É importante você dar uma olhada nisso tudo e, evidentemente, acompanhar aí essas oscilações do mercado e entendendo os motivos de tanto nervosismo ou, eventualmente, não, dependendo do que pode vir pela frente. Por sinal, alguns candidatos estão apostando no horário de TV e de rádio para uma reversão. Isso não pode ser comprovado, porque não necessariamente o que foi bom em outras eleições poderá ser bom agora, mesmo porque nós temos o fenômeno das redes sociais ou das mídias sociais, que ninguém sabe a dimensão que ela vai tomar nessa comunicação mais direta com o eleitor. Mas vamos acompanhar e traremos aqui para vocês as análises necessárias para você tomar a sua melhor decisão. Viu só? O planeta não gira em torno da economia? Claro que gira. E eu peço para você assinar o nosso canal aqui no YouTube, compartilhar, acionar o sininho para receber as notificações. Faça parte do nosso planeta, faça parte do canal Planeta Economia.